Bom dia, crianças! Tudo bem? Como vocês estão? Mais uma escola dominical que se inicia e hoje nós vamos ouvir mais uma história que está lá no livro de Atos. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós e o Senhor está conosco durante todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos muito e que nós possamos aprender muito com essa aula de hoje. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O versículo de hoje está lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 10. Abram suas Bíblias e acompanhem comigo. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Crianças, pegue sua Bíblia e abra lá no livro de Atos, no capítulo 16, e acompanhe a história de hoje, que será do versículo 1 até o versículo 18. Hoje nós vamos falar da segunda viagem do apóstolo Paulo. Você gosta de viajar? Para viajar, você precisa ter uma mala. Nesta mala, você pode se preparar para viajar, para visitar um parente, um amigo, ou você pode viajar de férias, ou você pode viajar a trabalho também. Vocês já ouviram sobre Paulo e outros apóstolos de Cristo em outras aulas aqui. Paulo passou de perseguidor a perseguido, transformado por Deus para cumprir os seus propósitos. Paulo ouviu e obedeceu, saindo para pregar o Evangelho e instruir a Igreja de Cristo. Paulo e Silas vieram de Derbe e Listra em direção ao nordeste da Ásia. Eles não tinham condições de ir para o norte de Bitínia, perto do Mar Negro.
Ao invés disso, foram a oeste para Troade, na costa do mar Egeu. Ali, Paulo e Silas conheceram Timóteo na região da Cilícia. Diz o texto que eles davam bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Timóteo era um jovem discípulo que fora ensinado no conhecimento da palavra de Deus por sua mãe e avó Lóide. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas foram pelas cidades orientando os cristãos nas decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros, orientados pelo próprio Deus de como eles e os novos crentes deveriam desenvolver sua fé e uma vida de acordo com a salvação. E assim, os crentes eram fortalecidos na fé e a igreja crescia. Troade era uma cidade portuária. O objetivo daqueles homens de Deus era de ir para a Ásia, mas Paulo teve uma visão que mudou seus planos. Diz aqui no versículo 9: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A visão de Paulo foi de um homem macedônio que implorava por ajuda. O apóstolo entendeu que Deus mudaria o destino de sua viagem. Lucas usa uma expressão clara de obediência. O versículo 10 diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, foram em direção daquele destino, entendendo que o próprio Deus os havia chamado para anunciar o Evangelho na Macedônia. Em Troade, Paulo, Silas e Timóteo, e provavelmente Lucas, foram para Filipos. Ali, eles permaneceram alguns dias. No sábado, saíram à cidade e na beira do rio havia um grupo de mulheres estudando as Escrituras. E Paulo passou a lhes ensinar. Veja bem, agora vamos acompanhar o relato sobre duas mulheres bem diferentes. Lídia era da cidade de Tiatira, era vendedora de púrpura. Era um produto que tingia tecidos e era um trabalho muito difícil. Ela era uma mulher temente a Deus, ela conhecia a lei de Deus e o texto diz no versículo 14 que o Senhor lhes abriu o coração para entender as coisas que Paulo ensinava. Seu coração se iluminou. Antes era cego pelo pecado, mas agora este coração se enche de luz e responde ao Evangelho. Deus usa seus discípulos e faz com que Lídia compreenda a respeito da salvação de Cristo. O chamado de Deus garante que todos que foram chamados por Ele irão crer. Compreender o sacrifício do Filho de Deus na cruz e sua ressurreição é a única maneira do pecador se reconciliar com Deus e ter um coração regenerado e capaz de compreender seu estado de morte e ver no amor de Jesus a oportunidade de crer e ter vida. Lídia e sua família receberam o perdão de Deus e foram batizados. Ela nos deu o exemplo de submissão e humildade. Aqui no texto, no versículo 15, diz assim: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Muito bem. Agora vamos ouvir sobre a outra mulher.
Paulo e Silas estavam em um outro lugar de oração e estavam sendo perturbados por uma jovem dominada por um espírito mau, imundo de adivinhação. Haviam ali homens que lucravam uma boa quantia em dinheiro com o que ela fazia. Paulo, indignado por sua conduta, usava da autoridade de Deus que lhe foi dada através do Espírito de Jesus. E então ele ordenou aquele espírito maligno, diz aqui no versículo 18: em nome de Jesus Cristo, eu mando, retira-te dela. E este espírito mau saiu dela imediatamente. Paulo foi um instrumento de Deus na vida destas mulheres para mostrar o poder de Deus, para mostrar àqueles homens a autoridade de Cristo Jesus, que liberta o pecador dos laços do inimigo. Concluindo, Deus nos ensina ser servos fiéis e tementes a Ele para cuidar e orientar os seus filhos, aqueles a quem Ele chama. Deus dá clareza da sua vontade. Servos obedientes a Deus sabem o que fazer. O pecado atormenta a vida do homem e somente em Cristo podemos ser libertos. Deus já derrotou o pecado por meio do sacrifício de Cristo na cruz, o qual nos garante uma vida nova. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, porque podemos encontrar na Tua palavra direção, ó Deus, para as nossas vidas e ter a certeza, ó Pai, no nosso coração que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor quem nos livra do mal e que nos convence do nosso pecado e nos liberta através de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, porque podemos ter a certeza que somos teus filhos e te pedimos que o Senhor use as nossas vidas para falar do teu amor e glorificar o teu nome. É no nome precioso de Jesus que oramos. Amém.
Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho.